controle certinho. Vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dom que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dom que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde for. Eis-me aqui, minha dor serenou.
tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Bom, meus amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Vou pedir a Meire, que já faz tempo que ela não faz a prece, a página de abertura. Pode ser, Meire? Pode sim. Assim, posso ler, posso fazer a prece e ler e alguém comenta? Pode ser. Pode? Esse é fácil, dona Meire. Não sei, vamos ver. Senhor, ensina-me a prece. Dai-nos sabedoria para agradecer e pedir. Gratidão sempre. Obrigada, Senhor, pela semana, pelas pessoas, pelas provações e desafios, pelo alimento do corpo e da alma, pelo teto, pelo agasalho. Gratidão por termos conseguido alcançar alguma mão estendida. Obrigada por tudo que nos trouxe até aqui. Obrigada por tudo que proporciona esse encontro, por essa busca por um pouco mais de espiritualidade. Perdão, Senhor, pelas vezes que ficamos tristes por motivos tão fúteis. Perdão, Senhor, pelas vezes que não resistimos à tentação de nos preocupar em excesso com o que é nosso, com o que é meu, com o pequeno. Faça-nos, Senhor, enxergar além. Faça-nos, Senhor,
entender que temos que agradecer. Obrigada, Senhor, por ser luz onde às vezes há tanta escuridão, onde às vezes é só escuridão. Obrigada, Senhor, por iluminar o caminho. Obrigada por hoje, por agora, por estarmos aqui, por permitir um amanhã com certeza mais consciente. Faça-nos merecedores dessa oportunidade. Obrigada, Senhor, por todos que têm paciência comigo. Amém. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Espera aí, se eu chegar. É 124. Isso. Firmeza de fé. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e na época da tentação se desviam. Lucas capítulo 8, versículo 13. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente está tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Alguém pode comentar aí para mim? Verônica até disse que é tranquilo, mas é tranquilo mesmo. Você tem certeza que não quer falar nada, não? Ela sabe, pode falar. Meu comentário é sempre muito superficial, muito simplesinho. Aí eu acho que, não sei, pedra para mim é rocha, né? É firmeza. Então, essa pedra que é quando a gente está sobre a pedra, já é diferente da gente ser pedra, né? Já que a gente está sobre pedra, a gente não tem a raiz, né? Agora que fala, não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Eu acho que a gente tem que passar por isso, né? Essas tentações, que são experiências que devem acontecer para testar a nossa fé, a nossa força, né? E aqui fala na organização doméstica, né, que os pais
cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria. Claro, a gente ensina, depois eles têm que fazer por conta deles, né? Demonstrar, a gente ensina a fé, ensina tudo, mas aí eu acho tão difícil, né? A gente fala, não sei, eu acho que nunca falou certo, né? Em se tratando de fé, né? O chefe de serviço ensinará aos auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio, né? É claro que a gente ensina e com paciência e tal, mas no fim a pessoa tem que mostrar serviço, né? Naquilo. Esse parágrafo aqui não entendi direito. Reconhecemos assim pelo apontamento de Lucas que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Aí eu me perdi um pouco. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente está tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, né, desviar-se-á nas épocas difíceis. Aí eu acho Então, que não Meire, aprendeu direito. Isso aí eu acho que eu não entendi direito. Meire, olha, se a gente reportar a Jesus, ao próprio Evangelho, enquanto os apóstolos estavam ao lado de Jesus, eles estavam serenos. O próprio Pedro apresentava força, determinação, convicção plena, não é? Mas ele estava ao lado de Jesus. Quando ele fica sozinho, ele treme nas bases e aí o medo, não é? Ele nega o Cristo. Depois ele passa a construir essas bases, ou seja, ele depois do Pentecostes, ele absorve aquela convicção, depois que Jesus aparece, aí é que nasce neles essa certeza. Mas até então, eles estavam apoiados na fortaleza do Cristo. Assim como muita gente diz assim, não, porque eu convivi tantos anos com Chico Xavier. E aí? Se a pessoa não incorporou aqueles ensinamentos, o convívio com o Chico Xavier só agravou a sua responsabilidade. Que toda vez que a gente tem a oportunidade de conviver com alguém que é um exemplo da vivência evangélica, e se nós não aproveitamos nada, nós só agravamos nossos débitos só se agravam. Então, ele quer dizer que a gente, ó, a luz é do outro. Então, aquilo que você falou, a gente fala, mas acho que não fala certo. Você pode falar certo, mas acontece que a fé é sua. E fé é uma coisa que a gente não transfere. Você pode falar do evangelho, você pode semear aquele ensinamento, aquela pessoa pode refletir, mas ela só incorporará essa certeza, essa convicção, essa fé, quando ela, por si, se determinar a seguir esses preceitos evangélicos. Até então, você pode falar enquanto a pessoa estiver ao seu lado, sob a sua tutela, sobre a sua guarda, sobre a sua aura, a verdade é essa, sobre a sua aura vibratória, a pessoa está bem. Mas manda a pessoa se afastar, viver por conta própria, viver a vidinha dela, aí é que ela vai ter que testemunhar quem é ela de fato. E aí não adianta, né? Quer dizer, a fortaleza é sua, não é dos seus filhos, né? Como a fortaleza de Chico ou de Eurípides, ou dessas pessoas que tiveram a oportunidade de viver ao lado desses luminares, não é? A luz era deles, não é do discípulo. O discípulo só terá luz quando ele por si a adquirir. É isso que a gente precisa aprender. Então, por mais que a gente queira fazer pelos nossos, a gente só poderá ir até onde for possível. A partir de um certo ponto, passa a ser invasão de livre-arbítrio do outro. Estamos invadindo o espaço, não é? E aí o Emmanuel, ele tem acho que é no livro Calma, quando ele fala sobre
é o nosso convívio com os demais, as pessoas queridas, os entes queridos. E aí ele diz que a gente não pode, quando a pessoa se torna adulto, você pode até aconselhar, mas você não pode violentar a pessoa, assim como a gente não. Aí ele diz isso, assim como nós não gostaríamos que alguém nos violentasse a vontade e o desejo. Então, a espiritualidade deixa a gente quer, né? É igual a ovelha desgarrada, quer se despencar no precipício, está vendo o vale verde lá embaixo, vai se jogar, vai deixar. Depois vamos pegar os cacos e vamos ver como é que a gente recompõe isso, né? Então, isso aí é uma lição difícil de absorver, pelo menos para mim, é difícil. É difícil porque a gente, enquanto mãe, né? A Verônica está aí com filhos pequenos, João também, mas a Fátima já tem filhos adultos, eu não sei como é que é a Isabela, mas quem já tem filho adulto, que você tem uma vontade, se você pudesse, você ia lá, abria assim, né, que um raio abra a cabeça, que penetre alguma luz que, né? E a gente não pode ir além disso. Mas é difícil, eu acho difícil. Mas aí, Verônica, ajuda aí a Meire, que tem mais coisa aí para falar. Bom, acho que não sei. Fala aí, Pepita. Não sei o que tem mais para falar, não. É, Eu acho que é, é isso que você falou, né? Hoje até vai ter um exemplo no capítulo aí da, da mãe, né, que protegia o filho até certo ponto, é mas verdade, a gente vai reforçar isso. Mas é difícil, né? É difícil. Então, a gente tem que ensinar a dar os primeiros passos, depois, não é assim que a gente faz? Depois você solta para que a criança vá andar. Você sabe que ela vai cair, mas aí você vai lá, dá uma sopradinha no joelhinho, fala que não é nada, aí você vai, porque você sabe que ela precisa caminhar sozinha, né? Igual que alguém que vai ensinar o outro a andar de bicicleta. Vai chegar uma hora que a pessoa vai dar uma desequilibrada. Você sabe que isso aí faz parte do processo, mas você não se assusta, porque você sabe que isso só vai dar, digamos assim, firmeza, sabedoria, né? Vai adestrar a pessoa. Fátima, João, quer falar alguma coisa? Não? Ana? Também não? Então, nós vamos dar uma repetida aqui desse nosso parágrafo. Vamos recomeçar esse parágrafo, porque ele vem fazendo uma análise dos, dos sistemas do processo da desencarnação do Fernando, que é alguém que foi voltado para os prazeres da vida, do mundo, e aí automaticamente há uma indisciplina da sua mente nesse comando, e aí ele vai falando exatamente desses sistemas que eles vão entrando em falência pela posse dos micro-organismos, dessa, né, milhões e milhões de corpúsculos, né, como ele chama assim, terríveis. é o capítulo 49, no Vai aí, Verônica. item, abaixo do item 49.3, né? Está vendo Isso. a máquina divina. Pode começar, Verônica. Vai comentando de novo aí para dar uma reforçada nisso. Bom, está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente? Perguntou Aniceto, compreendendo minha profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção.
Nessa hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo da esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviço ativo. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive água e açúcar. Terminar o parágrafo, né? Tá sem som. Tá sem som, Pepito. Então, se quiser dar uma recapitulada só para lembrar, só para reforçar, por exemplo, a gente não comentou no início do parágrafo aqui, mal ele começa, está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente? Por exemplo, a Mary nem perguntou, mas aqui ele está se referindo ao perispírito, ao corpo espiritual que vai moldar o nosso corpo físico. Então, aquilo que a gente traz, as nossas marcas, as nossas mazelas, a nossa proposta de trabalho, em que é que vamos trabalhar, quais serão as nossas necessidades, isso já está, isso vem, digamos assim, é moldado por esse molde espiritual pré-existente que é o nosso perispírito e que automaticamente esse perispírito ele é, digamos assim, definido pelo próprio espírito e pelas experiências que a gente traz, boas e ruins, né? Aí já vem essa coisa toda. Quer comentar, Verônica? Eu me antecipei a você. Pode continuar, quer continuar? Não, só pode falar, que Tá ele vai coçando falar. aí, pode continuar. Fala aí. Então, aí ele vai falar que o corpo do homem, esse tabernáculo, é uma bênção. E aí ele vai começar a colocar que, olha, essa formação desse corpo físico é algo assim divino, mas é divino demais e nós não valorizamos o corpo. Por mais que ele possa ser deformado, por mais que ele possa ser considerado uma aberração física, ele é um instrumento de escoamento das impurezas e das mazelas do nosso espírito. Então, muitas vezes esse corpo ele é um produto que vai expressar a deformidade da nossa alma. Então, ele vem com essa deformidade para que nós, através da experiência que esse processo que vai ser doloroso, nós vamos aprender a valorizar essa máquina. Que muitas vezes nós fomos suicidas voluntários ou involuntários, que se a pessoa que é, tem excesso para alimentação, desregramento, come tudo que não deve, ou faz uso de substâncias indevidas, automaticamente a gente vai danificar essa máquina e vamos ser responsáveis. E aí ele vai dizer que essa máquina ela vai estar submetida, todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. Então, a mente, que vai ser, digamos assim, o centro de expressão do nosso espírito, né? Vai como se fosse o centro de expressão. E aí ele vai dar as funções da mente, ele vai dizer que todos os órgãos, todos os movimentos, os
conscientes e os inconscientes, porque nós temos uma série de movimentos inconscientes, né? O nosso coração, não é? O nosso fluxo sanguíneo, um monte de coisa que acontece independente da nossa vontade. Todos eles vão ser comandados pela mente. É a mente que vai organizar o fluxo dessas, digamos assim, dessa multidão de animálculos domesticáveis, como a André Luiz chama num outro livro. Então, cada célula ele vai dizer que é um mundo e que as células podem ser domesticadas, como domesticadas? Pela disciplina. E aí ele vai falar aqui, né, no final desse capítulo, que esse irmão certamente teve uma vida muito desregrada. E aí eu digo assim, gente, como é que ele sabe? Aí ele vai dizer que é pela incapacidade da mente dele de comandar esses sistemas. E aqui ele vai dizer, cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento. Aí a gente vê uma infinidade hoje de páginas na filosofia, na medicina, levantando a autoestima do paciente, que a gente tem assim uma atitude de gratidão para com a vida, ou seja, sentimentos que vão trabalhar, vão superar deficiências. Tem um nome que dá, eu até falei esse nome, esqueci. Não é neurociência, é um outro nome que aquele grupo do Rio Grande do Sul, aquela médica, ela fala que ela agora tem essa cadeira na universidade, e na realidade, agora esqueci o nome, é para mostrar que a vontade, os sentimentos, eles podem bypassar deficiências e que pessoas aparentemente com corpos saudáveis, devido a sentimentos, a armazenamento de processos assim de mágoa, de ressentimento, se tornam profundamente adoecidas. E aí ele vai dizer que a gente é mais do que, digamos assim, esse produto. Aí ele vai dizer ainda mais que há muita afinidade entre o corpo e a máquina, simplesmente, ambos precisam de combustível. Ambos precisam de combustível. Com a diferença que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. Senso espiritual que dirige a vida organizada. Então a gente precisa do alimento espiritual. Se a gente não se nutrir de um alimento saudável, automaticamente o espaço vazio vai ser tomado por sentimento, por frequências não saudáveis. Aí vem aquele ditado que os nossos avós diziam, né? Mente desocupada, oficina do demônio. Mas é verdade. Se você não ocupa a sua mente com projetos saudáveis, com sentimentos saudáveis, com tudo que você possa fazer, né? É prece, oração, é pensamento positivo, são pensamentos de gratidão, de resiliência. Aí o pessimismo toma conta, a mágoa toma conta, o processo depressivo toma conta. E por que a gente está insistindo nisso? Todo mundo aqui já sabe disso, todo mundo sabe. Mas a gente tem que prestar muita atenção, porque o grande problema do século atual é a depressão. E aí a gente vê que entre nós também há processos depressivos. Os espíritas também se deprimem. Não é, a gente não deveríamos, mas nos entregamos àquela tristeza, sabe aquela tristeza assim que vai tomando conta, que vai solapando a nossa alegria de viver, que vai. Isso aí acaba com a vida da gente. E isso dá um sentimento de desconforto, de medo. E o medo aniquila a nossa potencialidade praticamente. Quando a gente se entrega ao temor, olha, qualquer um pode invadir a minha casa mental, se eu estou com medo. Qualquer um pode invadir. Qualquer violador de almas pode invadir a minha casa mental. E aí a gente vê que aqui ele vai dizer:
É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Então, a mente sede do nosso espírito. Não possuímos, aí ele vai falar das funções da mente. Então, a mente, não, a gente não tem na mente apenas o caráter, a razão, a memória, a direção e o equilíbrio, o entendimento. Mas temos também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. O controle de tudo está na mente, né? Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Então, quando a nossa mente boicota, né? Já viu aquela pessoa que é magérrima, mas ela se acha gorda? É a mente dela. Ela chega a se ver com excesso de peso quando ela, às vezes, está extremamente magra e debilitada. Ou, enfim, a gente se vê como a gente se sente, ou como a gente se acha, ou como a gente acata, alguém nos sugestiona de que é assim, de que é assado, e a gente acata, e aí não tem jeito, né? E o que eles têm falado muito é que durante o nosso sono, muitas vezes no desprendimento, somos levados para regiões da espiritualidade aonde passamos por um processo meio que de hipnose, meio não, é de hipnose, né, que eu não quero assim falar muito claramente. Então eles lançam uma sugestão e aí a gente acata, a Ivone do Amaral, ela bate nisso o tempo todo, né, que é um processo até mediúnico, mas você vai. Ela diz o mesmo mecanismo com que ela escreve um romance, em que ela é levada em desprendimento ao plano espiritual, e aí são mostrados para ela as cenas, as ideias, ela volta com aquilo tudo dentro dela, e aí depois ela reescreve. Ela falou assim: é o mesmo processo como se estabelecem as obsessões, como vêm as sugestões para um homicídio, para um suicídio, para uma depressão, para uma ideia fixa. É o mesmo processo. E ela tinha isso tão desenvolvido porque, na realidade, ela, em várias encarnações anteriores, ela acatou processos obsessivos sérios. Ela lembra como ela foi manipulada pela Otília, com que facilidade ela era manipulada, era plantada a ideia, depois também pelo outro irmão. Então, aquilo, você vai trabalhando aquele mecanismo, aí ela deixa claro isso. Na realidade, tudo que serve para o bem pode ser usado para o mal. E tudo que é usado para o mal, bem direcionado, se torna extremamente produtivo para o bem. E aí é importantíssimo que a gente se vigie. Olha, todo mundo tem tristeza, eu tenho também, bastante às vezes. Às vezes eu fico assim, vendo certas situações, aquilo me dá um aperto no coração. Mas a gente tem que levantar. E aí, eu digo sempre, eu digo para o grupo, a espiritualidade às vezes consegue prodígios quando nós nos imbuímos de uma alegria genuína. O João viu isso quando esteve aqui no nosso encontro, né, João? Aí a gente depois fica sabendo dos resultados que espiritualmente, o que a espiritualidade consegue por aquele sentimento espontâneo. É uma alegria que você vê que é espontânea em todos, é algo assim, não é? Que, que flui. Aí você diz assim, gente, foi um remédio. É um remédio. A espiritualidade aproveita para retirar muita coisa dos nossos corações, para, às vezes, desconectar determinadas presenças. A gente não tem ideia do que é feito, não é? E a música, o pessoal que gosta de cantar, nem todo mundo pode ser agraciado com uma vozinha assim, com a Glorinha, né? Mas, né? Mas, gente, quem tem uma vozinha afinada, canta. Quem não pode cantar, ouça, que ajuda, ajuda, né? Então, aí ele vai dizer que a mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada da Terra, porque eles ainda não definiram o que é a consciência, cientificamente falando, é o centro de toda manifestação vital no planeta.
no planeta. Cada órgão, cada glândula integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída num molde sutil do corpo, ó, a máquina sublime, que é o nosso corpo físico, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente, que é o nosso perispírito, tá? É esse corpo intermediário, viu, Meire? Entre o corpo físico e o espírito, né? Que ainda é uma matéria quintessenciada, mas ainda é matéria. Então, a usina humana. Ah, isso aqui você não leu ainda, né, Verônica? Não, mas eu acho que a gente já tinha lido. Pode terminar esse Já, parágrafo aí. Então, a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem, ó. A ciência reconhecerá no futuro qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo, qualquer abuso. Então, nós cometemos uma infinidade de abusos, né? A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo, ó, construtivo ou destrutivo, é aquilo que a Ivone falou. Você pode transformar essa capacidade num instrumento de um poder incrível para o bem ou num poder destrutivo para o mal, né? Então, cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Cada célula. Então, nós temos assim trilhões de células que são corpúsculos, motores individuais, sob um comando que unifica os sistemas e que faz com que esses sistemas se interliguem, funcionem, né, como a estrutura de um relógio, que uma engrenagem faz a outra funcionar, e tudo flui, né, tranquilamente. Mas continua aí, Verônica, que agora não. Não, eu acho que interessante é que o, a mente que é o comando de tudo, né? A mente com a sede no espírito, transferindo para o perispírito, que é essa, essa segunda camada material, e, consequentemente, tendo como reflexo físico o cérebro, né? Porque o cérebro nada mais é do que o espelho físico do que ocorre na mente, né? Um espelho bem tímido, né? E aí por isso que a gente vê que o remédio em si, né, o remédio normal, ele não consegue curar, né? Ele consegue estancar, consegue, às vezes, bloquear o sintoma, mas a cura, se ela não tiver a cura no perispírito, ela não vai ocorrer, né? E quanto a isso aqui, eu fico lembrando daquelas conversas que o Chico tinha ainda, né? Quando ele ficava pela madrugada fora até 4, 5 horas da manhã, psicografando, aí depois ele ficava atendendo um a um que ia até ele, e às vezes ele sentia fome, sentia sede, vontade de fazer as necessidades dele, e ele mentalmente conversava com as células, falou, olha, você espera, sei que vocês estão com fome, estão necessidade, mas nós vamos esperar. E ele conseguia, aquilo que a gente vê também nos hindus, né? Nos faquires, naquelas pessoas que já têm um domínio da mente que nós ainda não temos, né? Ou seja, que a mente comanda tudo mesmo, né? A gente acha que é muita abstração, mas a gente tem pessoas, né? Principalmente os orientais, que já fazem isso muito, de uma forma muito mais avançada que a gente, né? Mas eu acho que agora outra pessoa pode ler o parágrafo, Pepita. Eu li um. Quem quer ler? João quer ler? Florinha, Fátima. Vai ler, João? Quem vai ler? Lê, Glorinha. João não quis ler. Tá com preguiça, João? João não vai ler? Ah, não pode, né? De repente. É. Jogou uma Tá. lenha aqui que subiu todo mundo para mim. Oh, meu Deus. Ah,
Jesus amado. Pode ler, Bom, Glorinha. Depois eu vou continuo. continuar aqui, depois você lê. Então tá. Aniceto calou-se por momentos. E enquanto eu via aterrado os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moribundo, volveu ele à palavra educativa. Vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Observe e identificará milhões de unidades da tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica pela defesa organizada e que se multiplicam assustadoramente de par com outros micróbios tão prolíferos quanto terríveis. A nutrição foi interrompida, não há possibilidade de novos suprimentos hormoniais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar verdade, este nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Bom, então o que eu entendo aqui é o seguinte: ele poderia ainda viver um bom tempo, né? Se essa desorganização física dele não tivesse chegado a um tal ponto que não permite mais qualquer tipo de reorganização, né? Porque o nosso corpo físico é assim, né? A gente adoece, né? Fica debilitado, às vezes a pessoa passa por problemas assim super graves e consegue se recuperar. Lógico que a gente tem toda essa questão da programação, do nosso tempo aqui na Terra, a gente sabe disso tudo. Mas, pelo que eu vejo aqui, ele viveu uma vida tão, assim, distanciada, né, de valores espirituais, né, uma vida mais voltada mesmo para as questões da carne, né, materiais, e que a mente dele não encontra nenhuma possibilidade de controle disso tudo que vai acontecendo, né, desse desencarne. Tanto que ele diz assim, ele não está desencarnando, ele está sendo expulso, quer dizer, é uma coisa tão violenta que está se processando no organismo dele, né, que se torna totalmente fora de controle, né? E aí é que vai descrevendo, né, da corrente sanguínea, milhões de unidades da tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica pela defesa organizada e que se multiplicam assustadoramente de par com outros micróbios tão prolíferos, quão terríveis. A nutrição foi interrompida, ou seja, as células não recebem mais, não é o alimento que necessitam para se multiplicar saudavelmente, né? O que existem são as células já adoecidas que estão se multiplicando e estão provocando não há possibilidade de novos suprimentos hormoniais, né? Então,
E aqui eu também achei interessante quando ele fala aqui: o agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental, né? Então, né, vê-se pelo excesso de intemperança das células. Olha só, que parece que as células são um reflexo, né, da nossa, né, de tudo aquilo que passa na nossa mente mesmo, né, de como a gente vivencia, né, todas as nossas experiências, né. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo, né? Então, é aquilo, tá tudo muito bom, deixa eu viver assim mesmo, que, né? Eu fico falando às vezes, a minha filha outro dia foi visitar o meu irmão fuma desbragadamente, né? A minha filha falou: mãe, eu não aguento ficar perto dele, porque ele fuma muito. Eu falo: olha, ele foi um menino com bronquite, né? Teve um organismo debilitado, né? Sabia que aí fumou durante um certo tempo, parou um bom tempo, ele ficou mais de 10 anos sem fumar. Hoje em dia ele fuma desesperadamente e está todo cheio de problema de saúde, todo. Mas quem é que pode, se não ele, mostrar para ele o caminho que ele está, não é? Que ele tá, não, gosto, não, deixa eu fumar, eu gosto, é bom, me acalma, me faz bem, sei lá. E daí outras coisas, né? Mas é isso. A gente, né, não, eu acho que não, tem coisas que a gente não tem controle, né? Pelo menos consciente, né? A gente sabe que inconsciente a gente debilita o nosso organismo também, mas tem certos hábitos e certas escolhas que a gente faz que são totalmente conscientes e a gente sabe as consequências, né? Aonde vai levar, né? Mas enfim, falem aí. Eu achei interessante que a Verônica tinha até colocado, ficou assim assustada, quer dizer, me falou assim, reparou que nós temos, na realidade, aquilo que o doutor Luiz, eu até falei para ela, o doutor Luiz falou para uma vez para mim, que o problema não era você ter giardia, ou ter isso, ou ter aquilo. Ele dizia assim, não, na homeopatia, a gente só quer ver como nós convivemos com esses elementos. Que se eles estiverem sob controle, aí ele disse para mim na época, né, meus filhos eram pequenos, nós temos tudo isso no nosso organismo. Eu me lembro que ele uma vez falou isso para mim. E nós temos, aqui está provado que o cara tem os micro-organismos lá, as bases da difteria, da hanseníase, do câncer, está tudo lá, que vão explodir, vão eclodir ou não, dependendo da coisa. E aí, quando ele fala antes que cada célula é um motor, né, que trabalha e que é uma engrenagem, que ela vai se submeter a outras engrenagens, e que tudo está sob o comando da mente. Então, na hora que uma mente é disciplinadora, que há uma força de vontade, você imprime a disciplina a essas células, que a Verônica até colocou. E aí elas vão ter. E é muito interessante que você vai dizer, mas ele está morrendo. Mas ele vai dizer, vê-se pelo excesso de intemperança das células, ou seja, elas têm a característica da indisciplina. Se elas têm disciplina, é porque elas não obedecem o comando. Eu me revelo, não quero o comando da sua mente, você não, né? Então ela se revela. Então você sente isso, sente aquilo outro, vai sentir um monte de coisas estranhas, porque o funcionamento está, o fluxo da energia está emperrado. Há uma indisciplina. E quando ele vai falar desses animáculos domesticáveis, que é o outro nome que ele vai dar, que o André Luiz vai dar, em vez de motores independentes, taradã, animáculos, quer dizer, pequenos animais domesticáveis, é isso. Você pode disciplinar a sua mente, estabelecer o seu comando. Mas eu não tenho força de vontade. Gente, é uma questão da gente começar. A gente pode não ter a força de vontade que aquela médium Regina, pseudônimo, que ela tinha para
mandar parar uma enxaqueca de repente. Mas a gente pode começar a exercitar isso, né? E aí a gente vai ver que isso vai nos acompanhar, e aí ele vai dizer também aqui que assim como ele se entregava para os prazeres, agora ele se entrega para o sofrimento sem nenhum, digamos, sem nenhum peso, sem nenhum controle, sem nada que possa minimizar esse sofrimento, porque ele não tem o comando sobre as células. Gente, olha que coisa, isso aqui é para a gente. Nossa, minha cabeça fica assim, Só porque mesmo o André Luiz para ver isso tudo, né? Ali. não, só mesmo essa equipe toda fazer a gente pensar, porque olha, eu já li esse livro, né? Já lemos esse livro, já estudei, mas aí você volta a ler, aí você diz, meu Deus do céu, eu acho que eu não tinha parado direito nesse trecho, né? Porque é muito importante, né, gente? Porque a gente lendo aqui esse trecho, a gente pensa assim: bom, se ele está moribundo, é natural que esteja tudo Descontrolado. desregrado. Mas a gente vai ver por que que ele chegou, né, nesse ponto, né? Você pode chegar a uma falência, né, dos órgãos de uma maneira, mas dele Tranquila, não. tranquila. Exatamente. Pelo que vê aqui, era uma coisa de que ele estava sendo expulso, né, da carne, né? Alguém mais gostaria de E ele fazer não algum? queria, ele não queria sair também, né? Igual aquela Ah, moça no capítulo anterior, porque ele fala que se ele quisesse, tivesse uma educação mental, ele já poderia ser desprendido, né? mesmo ainda não tendo ocorrido, digamos assim, a morte física, né? Aquela que os É, médicos detectam. Ele já poderia ter se desprendido, mas ele não tinha ainda, né? é. Meire, alguma pergunta? Não, A Meire tá assim, tá pior do que eu, né? Ó, a mente dela, eu tô vendo, a mente dela tá só assim, ó. Ó, só trabalhando, processando, tá processando. sim. Então, Glorinha, vamos cantar uma música pra gente. Vamos. Anotar aqui, senão depois eu fico perdido. Também. É dia 16, né? 18. Ai, 18. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor.
antes aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz luz ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade desses momentos de estudo e de reflexão. Pedimos, Senhor, que abençoe os nossos lares, que todos que deles se aproximem possam se sentir acolhidos. Que haja, Senhor, fraternidade, boa vontade em nossas atitudes. Ampara-nos, Mestre, para que possamos assimilar esses ensinamentos que para nós ainda são difíceis, que possamos interiorizá-los, que possamos desenvolver a nossa força de vontade, o nosso querer, o nosso desejo de sermos melhores, disciplinando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos atos. Ajuda-nos, Mestre querido, para que possamos ser melhores, Senhor, hoje e sempre. Abençoa também os nossos irmãos que não puderam comparecer. Abençoa também aqueles que se encontram já na pátria espiritual. Abençoa a nossa querida Natane. Abençoa aqueles que nos tutelam, que carinhosamente nos auxiliam nesses pequenos estudos. Pedimos ainda, Senhor, por aqueles que nos espreitam, que se veem atrelados a nós, não ainda por afeto, mas por um sentimento de desafeto, de desforra. Senhor, eles também são almas sofridas, que trazem, Senhor, as suas dores, as suas frustrações, a sua dificuldade de entender a tua vontade. Por isso te rogamos que possas ampará-los, que eles possam perceber em nós o arrependimento por todo o mal que um dia lhes possamos ter causado. Que percebam que hoje não o faríamos e que se mal lhes causamos foi por insanidade da nossa parte, foi porque nós também, como espíritos doentes, nos fechamos em sentimentos de orgulho, de vaidade, de prepotência. Perdoai-nos, se for possível, e que Jesus possa nos conceder a oportunidade de reparação. Então, Mestre querido, muito obrigada. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja.